Bem-vindos ao Portal de Notícias. Os líderes políticos e seus familiares vivem em uma bolha quando comparado com o resto do povo cubano. A maioria dos altos cargos do país é de militares pertencentes à Força Armada Revolucionária. Há membros das Forças Armadas no comando de ministérios e grupos empresariais do país. Estes líderes não andam pelas ruas, nem andam de ônibus, já que possuem veículos oficiais. Não vivem em pequenos apartamentos no centro de Havana, já que possuem casas e apartamentos em condomínios fechados, condomínios onde cidadãos comuns nem mesmo podem entrar. E além disso, eles têm facilidades e acesso gratuitos a determinados serviços que o resto da população não possui, como por exemplo, acesso à internet no trabalho e em casa, ficam em hotéis, usam telefones celulares cujo pagamento é em pesos cubanos, 24 vezes mais barato que o peso cubano convertido, pago pelo resto da população. Eles também possuem televisão a cabo, não vão a hospitais comuns destinados ao povo, vão a hospitais reservados para eles, como o CIMEC, onde foi atendido Hugo Chávez, famoso por sua limpeza, organização, bons médicos e tecnologia decente. Os líderes comunistas de Cuba estão completamente ilhados dos problemas cotidianos do cidadão comum. O Estado vende a cada cubano, uma vez por mês de forma racionada e a preços acessíveis, uma cota de alimentos. Em um mês, um cubano pode comprar somente 5 ovos, 2,2 kg de arroz, 450 gramas de frango. Os preços dos alimentos racionados são em pesos cubanos e estão de acordo com os salários de Cuba. Isto significa um alívio para os trabalhadores estatais cujo salário médio é de $18, cerca de R$40. No entanto, a comida comprada dura no máximo 10 dias. A pergunta que fica é, e os outros 20 dias do mês? Em paralelo a essa rede de armazéns, onde se compra comida racionada, em Cuba existe também um mercado estatal de alimentos com preços em peso convertido, mais caro. Alguns produtos como carne, refrigerantes, legumes ou peixes só podem ser comprados nesse mercado estatal. A rede mais famosa do mercado estatal se chama TRD, Loja para Arrecadação de Divisa. E lá todos os produtos são vendidos sob uma carga de 240% de imposto sobre o preço de compra no estrangeiro. Desse modo, 1 litro de leite pode custar 3 pesos convertidos, equivalente a $3, e 250 gramas de queijo pode custar 300 pesos convertidos, $30, em um país onde o salário médio é cerca de $18. Nessa rede estatal de venda de alimentos, só consegue comprar aqueles cubanos com familiares no estrangeiro ou quem tem acesso lícito ou ilícito a dólares. O restante da população dá um jeito no mercado negro. A educação em Cuba é gratuita desde a pré-escola até o bacharelado, e ainda que isso seja uma conquista muito importante, é preciso dizer que isso ocorre em muitos outros países do mundo. No entanto, ao contrário de outros países, em Cuba não há educação privada, a única opção é a educação pública. Antigamente considerava que a educação primária era realmente de excelente qualidade, mas sem dúvida, hoje em dia a situação deixa muito a desejar. Devido aos baixos salários em Cuba, existe um déficit enorme de professores, por isso a qualidade da educação se vê muitas vezes afetada muito negativamente por isso. É comum escutar que professores cobram para colocar boas notas para os alunos, e já é habitual algumas aulas serem por reprodução em vídeo, gravadas previamente e reproduzidas em sala de aula. Se diz que a educação universitária em Cuba é gratuita, mas isso é incorreto. Seria mais apropriado dizer que é um acesso universal. Qualquer cubano, dependendo da média e dos resultados nas provas do vestibular, pode entrar na universidade. E ainda assim que os estudantes não tenham que pagar nada, a educação superior tem um preço. Uma vez que o estudante se gradua, deve trabalhar para o Estado, 3 anos se for mulher e 2 anos se for homem, já que o homem faz 1 ano de serviço militar. Este período é conhecido como serviço social. O serviço social é obrigatório, se trabalha por um salário mínimo, 225 pesos ao mês, cerca de $9, e o local de trabalho é determinado pelo governo. Se um recém-graduado não cumpre com o serviço social, o Ministério da Educação Superior invalida seu diploma universitário. O apoio a um governo se demonstra mediante eleições, e em Cuba não ocorrem eleições presidenciais desde 1948.
Assim, deve-se olhar para outros indicadores para avaliar este apoio. Em Cuba existe um único partido que é legal, o Partido Comunista, e a Constituição de Cuba define como a força dirigente superior da sociedade e do Estado. Não obstante, existem muitos outros partidos clandestinos. Os cidadãos não veem legitimado o seu direito de se associarem e as únicas formas de sociedade civil são parte do Estado. Mas claro que isso não tem impedido que cidadãos formem grupos de oposição clandestinamente e que tentem se manifestar de forma pacífica. Infelizmente, manifestações de grupos não reconhecidos continuam sendo reprimidas por grupos organizados pela polícia política e pelo Partido Comunista. Um exemplo de grupo que é constantemente reprimido pela polícia são as chamadas Damas de Branco. Senhoras que caminham pelas ruas com uma flor na mão são, toda semana, reprimidas e presas pela polícia política, só para mencionar um exemplo. Um governo que controla a imprensa, a rádio, a televisão, também controla a opinião popular, ou melhor, a opinião que eles querem que seja transmitida ao mundo e a cada um de nós. Jamais foi transmitida pela televisão cubana alguma opinião legítima de um cidadão contra o governo. Se opor ao governo abertamente é perigosíssimo. A polícia secreta pode te envolver em algum caso criminal ou te colocar na prisão. Este psicoterror político sempre esteve presente na sociedade cubana por mais de meio século. Como consequência disso, as pessoas optam por não pensar, não dizer e não opinar, para poderem viver tranquilamente. Sem dúvida, existe muita gente que aplaude o regime em público e, em particular, o critica. A solução de muitos é imigrar em busca de oportunidades. Em cifras oficiais, 12% dos cubanos saem do país legalmente e não voltam. Uma cifra aterradora que mostra o enorme descontentamento com o sistema vigente por lá. A este número de imigrantes legais é preciso adicionar os que saem ilegalmente, e a forma mais conhecida é aquela de se agarrar a uma balsa e escapar arriscando a própria vida no mar. É verdade sim que sempre existiu um embargo econômico, financeiro e comercial dos Estados Unidos para com Cuba, que tem aplicação extraterritorial e já foi condenado pela ONU em diversas ocasiões. O embargo é um grupo de medidas e leis que proíbem a empresas e cidadãos norte-americanos de firmar acordos comerciais com cubanos residentes na ilha e com o governo. Existem várias ressalvas para diversas empresas americanas de alimentos que têm permissão para negociar com o governo cubano. O embargo esteve presente desde o início da Revolução, e um dos seus principais motivos para ser imposto foi o confisco generalizado de propriedades privadas de muitos norte-americanos na ilha, que nunca foi indenizado por parte do Estado cubano. Desde então, este embargo, rebatizado pelo governo cubano como bloqueio, tem sido o argumento para justificar todos os fracassos e erros na política econômica, social e administrativa do governo de Cuba. Cuba não pode comercializar com os Estados Unidos, mesmo os Estados Unidos sendo o principal comprador de medicamentos de Cuba. 40% do comércio exterior de Cuba é com a Venezuela. Outros países têm total liberdade para realizar acordos econômicos com Cuba, mas exigem pagamentos em dinheiro devido à constante falta de cumprimento nos pagamentos por parte da ilha. Existe também outro bloqueio que é o que verdadeiramente afeta o povo cubano. É o bloqueio interno do governo para evitar que algum cubano progrida economicamente. Por exemplo, a Lei de Investimento Estrangeiro, aprovada em meados de 2014, permite a qualquer pessoa deste planeta investir na economia da ilha. No entanto, não há nenhuma lei de investimento simples que permita que os cubanos que vivem em Cuba possam investir na economia do seu próprio país. O governo permite apenas uma pequena atividade privada, que são aqueles que trabalham por conta própria, mas apenas 178 atividades são permitidas. Entre essas atividades está cabeleireiro, cozinheiro, jardineiro, ser motorista de veículos de tração animal, costureira e até vender CDs pirata. Geralmente são do setor informal da economia cubana e que trabalham por conta própria. Em sua grande maioria são homens que desenvolvem atividades no setor agropecuário e de serviços, e mulheres do setor de pequenas vendas e serviços. Proibições em Cuba que limitam o progresso estão à ordem do dia. Preço de automóveis, preço de imóveis, salários miseráveis, internet proibida, acesso limitado à informação, ausência de liberdades políticas, impossibilidade de exportar e importar bens. O bloqueio norte-americano, sem dúvida, impacta os preços de determinados bens, mas o bloqueio interno é o que verdadeiramente impede o desenvolvimento do país. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!